Obrigado, muito boa noite. Eu acho que vocês não entendem o que um mineiro sente quando é convidado a vir ao Espírito Santo. É uma euforia maluca. Mesmo que a gente nem veja a praia, mas sente o cheiro. Hein? Só de sentir o cheirinho. E hoje, na hora do almoço, o Doronésio, muito gentilmente, com a Ivana, me levaram para comer uma muqueca. Que peixada. Eu sei que isso ofende vocês, né? Olha, foi bom demais. Eu quero agradecer todo o carinho desta convenção ao nos convidar para participar desta maravilhosa festa, merecida festa, não é, de 100 anos, de 100ª Assembleia desta convenção. Eu tenho muito orgulho, muita alegria de estar aqui. Muito obrigado ao convite, que Deus os abençoe. Também o Diego, tão gentil, o Márcio. Muito obrigado, né? Obrigado aos amigos, o carinho. Já recebi um abraço carinhoso do Erasmo, um amigão tão querido. Também Juarez, né? Que alegria estar com vocês. Pastor Adonias, sei que está aí. E tantos outros, né? Tantos queridos aqui, irmãos muito preciosos. A gente está aqui em casa, muito feliz, como se estivesse na nossa própria igreja. Estamos de fato, né? Parabéns a vocês, uma alegria imensa. Uma satisfação, um abraço da nossa igreja, um abraço da nossa terrinha. Por favor, passando por Belo Horizonte, né, vá nos visitar, né, vá lá, vai dar uma passadinha lá com a gente, né, vai ser muito bem recebido ali na Igreja Batista Central, na nossa igreja. É uma alegria imensa, não é? Muito grande mesmo. Eu estou feliz de estar com o pessoal da Unção de Deus aqui, muito alegre mesmo, são irmãos muito queridos. Eu não sei se você prestou atenção, não sei se na hora você estava distraído, mas o Rafael estava contando o seu testemunho e eu fui muito impactado anos atrás, quando eu os conheci, e percebi que a música que eles cantam não é uma música assim feita comercialmente ou aleatoriamente, ou uma música assim que ele quis criar. É resultado de uma experiência com Deus. E o que mais me impressiona nessa experiência com Deus, e ele citou aqui, é que o Rafael ficou muito doente. Tão doente que ele faleceu. Foi dado pelo médico como morto. Sua mãe não aceitou sua morte. Sua mãe, tipo Jairo, assim, que não aceitava o médico dizer que não tinha mais jeito. Não aceitava o médico dizer que a única coisa a fazer é chamar a família e despedir. Não é? E ainda que viessem lá da casa dele dizendo que a sua filha tinha morrido, Jairo não desistiu. E o Senhor perguntou: e aí, você vai desistir ou vai crer? E Jairo creu. E a mãe do Rafael creu e levou o corpo para a igreja. Eu já levei corpo para a igreja algumas vezes para fazer o velório. Tinha caixão, tinha plantas, não é? Tinha música, mas ele levou. A sua mãe o levou buscando a presença de Deus, buscando um milagre. E esse rapaz que está cantando aqui, já não é tão rapaz assim. Quando eu conheci ele era mais rapaz, 33 anos, né? Ele está aqui dizendo para nós o quê? O que um rapaz que diz, e é verdade, que morreu, foi dado, diagnosticado, tempo morto, e está aqui agora cantando. Você devia estar pulando. Nós devíamos estar fazendo disso aqui mais do que uma noite ritmada. Eu gostei do que o irmão falou. Você viu o Diego falando que amanhã vai ser uma festança? Ele falou um culto mais ritmado. Que ritmado o quê? Vai ser, pauleira, oficina G3, meu irmão. Rockão pesado. Vai ser mó baile aqui. Você prepara, irmão. Não é noite mais ritmada. Eu sei, viu? Tá bom, vou ficar para ver. Irmão, nós devíamos estar nessa noite mais ritmada. Por quê? Porque o nosso Deus, o Deus que eu sirvo e que você serve, o Deus da Bíblia, da nossa Bíblia, é o Deus do impossível, não é? É o Deus do impossível, que cura, que faz milagres, não é? Faz milagres. Isso é bom demais, não é mesmo? Nosso Deus ficou velhinho, nosso Deus perdeu a força, nosso Deus aposentou, nosso Deus ficou surdo e não ouve mais oração. O nosso Deus não é mais o Deus da Bíblia.
É claro que ele é. Eu tenho lá em casa uma menina, né, uma filha, aliás, nem está lá em casa mais, já casou, mas o médico falou, não tem jeito, você já morreu, já era. E nós fomos para o joelho, até que o Senhor a curou mesmo, a trouxe de volta. E eu, todos os dias, olhando para minha filha, me lembro que o nosso Deus, não é, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra de Deus nunca vai passar. E nós podemos crer e confiar nesse Deus. E nós podemos orar, e nós podemos pedir, e nós podemos clamar que Ele faz. Ele faz, Ele ama fazer, Ele ama abençoar o seu povo. Então eu tenho certeza, né, de que essa noite está sendo e será uma noite marcante, porque o Deus que ressuscita os mortos, né, e que faz tantas outras coisas, o Deus que te criou está aqui, neste centro de celebração, recebendo o seu louvor por uma igreja abençoada, vencedora que Deus tem nos dado nesse estado. E Ele já fez muita coisa nesses 100 anos, mas Ele quer fazer muito mais, e coisas novas e maiores Ele fará, porque o nosso Deus não está piorando, Ele está só melhorando. E daqui um dia, em pouco tempo, a trombeta vai tocar, não é? E o Senhor Jesus voltará em glória nas nuvens, e Ele voltará para estabelecer definitivamente seu reino, seu trono e sua vontade aqui. E aí não haverá mais lágrimas, não haverá mais assalto, violência, não é? E nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Já imaginou que coisa linda? Já imaginou que coisa maravilhosa? Então eu estou muito feliz, não é, de estar com vocês, de estar nesse ambiente de fé, não é, um ambiente de gente que acredita e crê na palavra do Senhor. Vamos então ficar de pé um instante só, por gentileza, para nós lermos a palavra de Deus e nós lermos o texto bíblico para esta noite, não é? Nós vamos ler, por gentileza, a mensagem que eu mais tenho pregado desde o começo deste ano. Deus colocou no meu coração para despertar minha igreja, para chamar minha igreja a um tempo de santidade, de consagração, de entrega, de dedicação a Deus. E é isso mesmo que é meu desejo fazer nesta noite, chamar você e suas igrejas, as igrejas do Espírito Santo, para mais um tempo lindo de consagração e dedicação a Deus. Primeiro aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no último verso, talvez um dos versos mais conhecidos do Novo Testamento, da Bíblia, um dos versos preferidos de muita gente, é o meu verso favorito, meu verso da minha vida, meu chamado, não é? O verso que expressa a vontade de Deus para mim, meu intuito, minha vontade. O texto da palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos de novo? Será que você quer ler comigo? Vamos ler dessa vez apenas na Revista e Atualizada, tá bom? Vamos ler na Revista e Atualizada. Vamos ler então Sociedade Bíblica do Brasil, Revista e Atualizada, juntos. Quem tiver, lê. Depois tem a NVI, eu vou ler também a NVI. Outra versão não dá, porque eu vou ficar só nessas duas, porque é versão demais, né, para nós lermos aqui. De novo, em voz alta, se você puder ler comigo, como uma proclamação da palavra nesta noite. Vamos ler então 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se você é da NVI, ficou triste, não é? Vamos ler na NVI agora. Quem tem a NVI, a nova versão internacional, lê comigo então, e nós vamos ler mais uma vez esse verso tão importante do apóstolo Paulo, da palavra de Deus. Vamos lá, NVI. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém?
Põe a mão assim no seu coração, feche os seus olhos e faz aquela oração poderosa que todo crente deve fazer antes de uma pregação. Feche seus olhos e diga assim: Deus, fale ao meu coração. Deus, eu estou pronto, eu quero receber a tua palavra. Fala ao meu coração e faça comigo e em mim tudo o que o Senhor deseja. Tudo o que o Senhor deseja. Seja feita a sua vontade em minha vida, aqui hoje e agora, como no céu. O Senhor tem um plano para mim. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Ainda de olho fechado, vamos orar mais uma vez. Pai querido, além disso, eu te peço que uma unção muito poderosa, uma unção profética, de ousadia, mas também de arrependimento, entendimento, convicção. Pai, que o íntimo do nosso coração seja revelado, seja exposto, e que venha da parte do Senhor uma palavra de Deus, de Deus. Pai amado, eu só quero ser teu porta-voz. Eu só quero, Deus, expressar aquilo que está no seu coração e na sua boca, Pai. Portanto, Senhor, eu me entrego, Senhor, e humildemente me ofereço para ser teu porta-voz nesta noite. Senhor, aqui há, Pai, mais do que uma igreja, uma convenção, centenas de igrejas, aqui estão espiritualmente representadas. Aqui está, Pai, a diretoria dessa convenção. Aqui estão, Pai, ó Deus, irmãos de linha de frente. Aqui tem jovenzinhos começando sua caminhada. Pai querido, que oportunidade para o Espírito Santo marcar as nossas vidas. Que oportunidade para o Senhor falar conosco e dar-nos um forte e poderoso direcionamento. Pai amado, abre os olhos dos nossos corações para entendermos o que o Senhor quer da nossa vida. Eu peço isso a Ti, oro ao Senhor, e a minha oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Amém? Então dá um abraço no irmão do seu lado aí antes de sentar. Não perde oportunidade, não? Dá um abraço carinhoso aí. Glória a Deus. Muito obrigado. Preste atenção no que eu vou te dizer. Preste atenção no que eu quero te dizer. Pode se assentar, por gentileza. Mandei dar o abraço, né? As irmãs se reencontraram. 20 anos que não se veem, estão se beijando até agora. Uma alegria. Comunhão é preciosa, não é mesmo? Meu querido, é claro que existem muitas coisas legais e boas para você fazer com a sua vida. Existem muitas coisas importantes com as quais nós podemos e devemos nos envolver. Nós temos o que nós chamamos da nossa vida. Nós temos desafios numa sociedade competitiva. Nós temos exigências muito grandes hoje em dia na área do estudo. Nós temos desafios financeiros, físicos, morais. Nós temos questões sociais urgentes. Nós temos causas inúmeras com as quais nós podemos e talvez até devemos nos envolver. Mas o apóstolo Paulo termina um dos seus capítulos mais extraordinários de uma forma clara, de uma forma contundente, afirmando para mim e para você, que apesar de termos tantas coisas a fazer na nossa vida, estas mesmas coisas não podem, não podem nos distrair da melhor,
da mais importante, da prioritária coisa para nós fazermos com a nossa vida. E Paulo deixa claro que acima de tudo que nós devemos, talvez tenhamos que nos envolver, nossa prioridade tem que ser a obra de Deus. Talvez uma das heranças mais negativas que a igreja evangélica ainda carrega, e é uma herança que vem muito do catolicismo e dessa tradição religiosa brasileira e europeia, é a ideia de que ministério é algo profissional, que o ministério é privilégio de alguns profissionais da religião. É chamado clericalismo, e clericalismo é um câncer dentro da igreja, faz mal para a saúde da igreja. Porque o apóstolo Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, ele não está dizendo aos pastores, aos presbíteros, aos missionários, ele não está dizendo aos seminaristas, também a estes, mas ele está dizendo a todo o conjunto chamado igreja, que se chamam irmãos, que se chamam filhos de Deus. Ele está dizendo para nós, portanto, há uma prioridade na nossa vida, e essa prioridade é a obra do Senhor. O que Paulo está dizendo é que quando você convidou Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, quando você o convidou para conduzir o seu viver aqui na terra, Deus confiou a você uma tarefa a realizar, uma obra. Deus nos dotou com dons espirituais, nos deu uma visão, ou seja, uma maneira com a qual vamos nos envolver na obra do Senhor. E esse versículo deixa claro para todos nós que os nossos melhores, eu vou dizer de novo, os melhores, o melhor, e não a sobra, não o pior, mas o nosso melhor esforço, o nosso primeiro recurso, deve ser aplicado, sempre abundantes, na obra do Senhor. Bem, até então, por mais enfático que eu queira ser, eu estou chovendo no molhado, você já sabe disso. Parece que o apóstolo Paulo sabe que falar isso, como eu falei agora, entra por um ouvido e sabe pelo outro, porque nós estamos acostumados a tomar sermão de domingo a domingo, chamando a gente a uma maior consagração na igreja. Mas o apóstolo Paulo toma cuidado, ainda que eu tomasse esse versículo separado, isoladamente, o apóstolo Paulo toma cuidado de deixar neste versículo um vínculo, uma ligação, no seu mais poderoso argumento pelo qual nós deveríamos nos envolver de forma abundante e dedicada na obra do Senhor. Por quê? Porque este verso que nós acabamos de ler começa com uma palavra portanto. Portanto. Paulo diz, portanto. O que quer dizer isso? Paulo está fazendo uma conexão com tudo aquilo que ele falou no capítulo 15. E nós somos batistas, bons de Bíblia. Nós sabemos, quando nos falam 1 Coríntios 15, nós já sabemos, ressurreição. O capítulo 15 é um capítulo longo, 58 versos, de uma das mais profundas exposições teológicas a respeito da vida após a morte. O apóstolo Paulo faz uma brilhante argumentação contra aqueles que diziam que não há ressurreição dos mortos. E Paulo procura convencer o seu público, os que iriam ouvi-lo e lê-lo, de que, pelo fato de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos, todos nós, seres humanos, também ressuscitaremos em espírito no instante em que nós morrermos. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 52, ou seja,
6 versos antes, ele diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, as pessoas despertarão para uma outra realidade. Assim, ó. Ele diz no verso 53, pois é necessário que aquilo que é corruptível, ou seja, nossa vida aqui na terra, se revista de uma incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, se revista de imortalidade. O que Paulo está dizendo? Sua argumentação é que todos nós, eu e você, mais velho ou mais novo, todos nós ressuscitaremos diante de Deus para apresentarmos diante de Deus um relatório da nossa vida. Um relatório da nossa vida. Nós todos prestaremos contas de como vivemos, por quem vivemos e como nós investimos a nossa única vida. Sabe, querido, isso é muito sério. E talvez agora eu consiga chamar a sua atenção. Isso é muito sério, irmãos. Por quê? Porque a maioria das pessoas está vivendo sem lembrar disso, sem levar em consideração essa verdade. A maioria das pessoas não pensa assim. A maioria dos seres humanos que vive hoje, na nossa época, na nossa geração, gente que está ao lado da gente lá no nosso prédio, que trabalha conosco, ou talvez até dentro desse salão, muitas pessoas, a maioria não acredita na imortalidade da alma. Você sabia disso? Ao contrário, as estatísticas mostram que a maioria da população mundial, a maioria, cheia de tantas crenças e de diferentes visões aí do mundo, basta você rodar por aí um pouco, você vê que as pessoas pensam cada uma numa direção. A maioria das pessoas acredita que ao morrer, sabe o que acontece? Puf, estoura o balão, sua chama apaga, é o fim da existência. Para a maioria das pessoas, acabou ali. Não há ressurreição, não há vida eterna, não há comparecimento diante de um Deus santo, não há julgamento da vida. Se não há prêmios, não há recompensas, mas também não há o quê? Não há punição. Só um nada eterno, um nada inconsciente. É nisso que a maioria acredita. Na época do apóstolo Paulo, era assim também. A maioria não acreditava que haveria ressurreição depois da morte. Mas o apóstolo Paulo faz uma argumentação poderosíssima, suplicando. Ele está suplicando aos crentes, para quem ele está escrevendo, aos crentes em Corinto e, portanto, para todos nós. Ele está suplicando, por favor, entenda que essa teoria não está correta. Paulo diz, se não há ressurreição dos mortos, então nem Cristo ressuscitou. Oh, igreja, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, inútil a nossa fé, nós estamos perdidos. Meu irmão, a base de tudo que nós cremos, a base de toda a razão da gente estar aqui, é que existe vida após a morte. A razão de tudo que nós pregamos, a bandeira que nós levantamos é: Cristo ressuscitou. O último Adão, ele venceu, e venceu a morte, o túmulo não o prendeu. Seus discípulos o viram, seus seguidores tocaram nele.
mostrou-se gloriosamente após a morte vencedor, natural, consciente. Todos perceberam que a morte não é o fim, que a morte é apenas uma virada, uma mudança de status, que a morte é real, inescapável, real, assegurável. Irmão, a maioria, o brasileiro e o mundo inteiro, ele pensa assim: tem morte, tem vida após a morte, nada, Deus nem existe. Se existe, só criou a gente, mas não há consequências. Meu irmão, se não tem ressurreição, te pergunto, que importância qualquer outra coisa tem nessa vida? Tudo perde o sentido, irmão. Então, eles estão certos. Está todo mundo certo. Nós somos os trouxas. Nós somos os bobões. Por quê? Porque na hora que morrer, acabou. Se após a morte nós vamos passar por um nada eterno, então está certo o pensamento daquela época e o de hoje. Paulo diz: se os mortos não ressuscitam, o que ele diz? Comamos e bebamos. Por quê? Nós vamos morrer mesmo. E quando morrer, acabou mesmo. Meu querido, se não há ressurreição dos mortos, tudo que Billy Graham fez valeu a mesma coisa para a sua eternidade do que um estuprador fez. Se não há julgamento, se não há avaliação, se não há prêmio ou punição, o que você está fazendo aqui, rapaz? Vai achar um barzinho, uma moça bonita, vai curtir a vida, vai ter prazer. Por quê? Porque acaba tudo logo. Mas sabe o que Paulo diz? Paulo diz assim: nem pense nisso. Paulo afirma, meu queridão, deixa eu te dizer, essa é a plataforma da nossa vida, é a base da nossa igreja. Todo ser humano, eu e você, talvez eu antes de você, talvez você antes de mim, ninguém sabe. Eu tenho já a minha senha, mas não sei o número. Não conseguimos ver. Eu ando pelo cemitério e vejo aquelas pedras de túmulo. Tem menino de 12 anos lá. Tem senhor de 90 e tantos. Olha o pastor aqui. Aliás, pedi para ele botar a mão sobre mim daqui a pouco. Que homem forte. Não importa quão forte seja, um dia a senha chama. Todo ser humano ressuscitará e vivinho, consciente, comparecerá diante desse nosso Deus, que é santo, vivo, diante de Jesus ressurreto com sua mão furada, e vai entregar para Deus o relatório da vida dele. Quando eu me formei na minha primeira graduação, eu tive que entregar um relatório de conclusão. Quando eu me formei na minha pós-graduação, no meu mestrado, eu tive que entregar um trabalho, desse tamanho. Cada curso que eu faço, eu tenho que entregar um trabalho. Na minha vida, eu sei que eu tenho que entregar um trabalho de conclusão de vida. E sabe o que eu tenho feito esses anos todos? Eu estou engordando o meu relatório. E a minha pergunta é: tira o seu relatório agora e deixa eu dar uma olhadinha. Agora, quem sabe agora eu não tenho a voz do cantor. Melhorou? Eu estou achando melhor aqui,
O meu não tinha retorno, não. Você é bacana, hein, ô, do som? Só o dele que tem retorno, né? Agora tem retorno. Deixa eu te falar. Se nós botarmos uma mesa aqui, o pastor Doronésio sentar aqui e falar assim: ô filho, traz seu relatório aqui, eu vou só dar uma olhada antes. Não está na hora ainda não, mas vamos ver como é que está indo. Deixa eu te perguntar, como é que está o seu relatório de vida? O que você fez na obra do Senhor? O que está escrito lá? Nesse seu relatório vai estar que está o seu comportamento, sua atitude, suas palavras, seus feitos, seus atos, suas crenças, seus frutos. Sabe, querido, tem muita gente querendo chamar a igreja para uma santidade comportamental aqui, sem demonstrar a ela a realidade da eternidade. Não funciona. Não funciona. Se eu ficar olhando só essa vida aqui, se eu ficar observando só aqui, eu nunca vou querer ser santo. Porque esse mundo me chama ao pecado, esse mundo me chama à licenciosidade, esse mundo me convida a comer e beber. Mas quando eu penso que eu não sei a hora, que eu tenho que estar preparado a qualquer hora, e o meu relatório tem que estar todo dia pronto, encapado, prontinho para entregar, que eu serei julgado pelos anos que eu vivi, se 10, se 20, se 30, se 50, pelo que eu conheci, pelo que eu recebi. Eu tenho que estar pronto. Paulo diz: Cristo ressuscitou dentre os mortos. Todos ressuscitaremos também. E é por isso que Paulo começa esse verso dizendo: meus irmãos, mantenham-se firmes. Muitas pessoas não entendem esse versículo e pensam que firme é firme na igreja, firme sem faltar o culto, firme nas tribulações. Não é essa a ideia. O que Paulo está dizendo aqui é: fique firme nesta fé cristã fundamental, que nada abale você. Em que sentido? Em se tratando do que Jesus te ensinou. Quando o mundo chegar para você e falar assim: ah, que bobeira, a chama vai se apagar mesmo. Quando as pessoas chegarem para você e falar assim: ah, deixa de ser bobo, jovem, ou você, senhor, já trabalhou tanto, vamos comer um pouco, vamos beber, vamos parar com esse fanatismo, vamos parar com esse negócio de igreja, 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 obra de Deus, obra de Deus, obra de Deus. Comamos e bebamos, aproveita a vida um pouquinho. Quando as pessoas chegarem para você te chamando para parar, não caia nessa conversa. É isso que Paulo está dizendo. Fica firme, cara. Você é crente. Haverá morte, haverá julgamento. Ele é louco, ele não sabe o que ele está fazendo. Não caia nessa cultura. Não mude de pista. Não vá. Não se insira na cultura brasileira, americana, europeia, mundial. Não se insira. Essa cultura é maligna, é Roma, é babilônica. Mantenha-se firme. Isso me ajuda a entender a maneira como eu devo viver. E deixa eu falar com você meu testemunho pessoal. Com mais frequência do que você pensa, você não me conhece, com mais frequência do que você pensa, eu sinto tentado. Eu tenho uma vontade de comer, beber e me alegrar. Sabe, às vezes eu me pego assim, falando assim: eu tenho que viver um pouquinho mais para mim. Qual o problema de eu descansar um pouco? Eu já fiz tanto. Tem hora que eu falo assim: que vontade que eu tenho de faltar um compromisso, de parar de focar tanto as minhas energias nos outros, no mundo perdido, nos não crentes.
Que vontade, que tentação que eu tenho de pensar só em mim, na minha família, desfrutar um pouco de tudo que eu já fiz. Sabe, toda vez que eu me pego pensando assim, é esse verso que está enfiado dentro da minha alma, como uma coluna. É esse versículo que me ajuda a voltar para a prioridade. Eu me lembro, mas eu só tenho essa vida e ela está acabando. Eu vou daqui a pouquinho comparecer diante de Deus. Como eu vou explicar que eu parei? Portanto, esse verso diz para mim: fica firme, não perca de vista a realidade, viva cada dia como se fosse o último dia. A minha pergunta para você: você tem vivido assim? Sabe qual é a minha preocupação e a minha palavra de profeta nesta noite? É que 100 anos de uma convenção batista com centenas de igrejas é muito tempo, é uma obra muito bacana. E sabe qual que é o meu medo? É que vocês estejam celebrando um tipo de, tá bom, aposentadoria, vamos entrar agora na manutenção, tá bom, poxa, tantas igrejas, tantos anos. Será que você tem vivido, pastor? Será que você tem vivido, mulher, homem, jovem, com um sentimento de urgência, com relação à vida presente e à vida após a morte? Você entende que as pessoas que você ama podem estar perdidas ainda? Você ora com fervor pelos seus colegas de trabalho, pelos seus colegas de escola, vizinhos, amigos? Há um relógio, irmão, assim como o meu aqui para pregar, ó, que eu estou acompanhando, há um relógio de vida, meu e seu, que não para de avançar. E se você se deixou seduzir pela ideia de que no fim tudo vai dar certo, que não há nada em jogo, que você não precisa se preocupar, sabe? Cuidado, irmão. Cuidado. Deus nos chamou para uma obra, e essa é a nossa prioridade. Então a primeira coisa que esse verso fala para mim, quando o verso diz portanto, esse verso fala para mim de uma prioridade de vida. Como está seu relatório? Como está seu relatório? Segunda coisa que esse verso fala para mim, é que Paulo, entendendo isso, compreendendo isso, ele faz o desafio, e ele estabelece para nós o padrão, irmãos. Há um padrão de ser crente nas Escrituras, e ele diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, ou seja, não deixe a sua prioridade é a obra do Senhor. E ele diz: e faça isso como? Sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, dedique-se inteiramente ao trabalho do Senhor. Paulo não deixa dúvida, irmão. Paulo não fala assim, se for conveniente, ou se for agradável. Paulo não diz, faça um pouquinho. Paulo não diz, todo mundo tem que ajudar. Paulo diz, dedique-se inteiramente, por inteiro, o tempo todo. O que significa isso? Ele escolhe duas palavras, a palavra é sempre. O que significa sempre? Para mim sempre é toda hora, todo dia, todo instante. E o que é abundante? Abundante é muito, ele diz, sempre abundante. Irmão, isso significa plenitude e abundância. Significa todo dia, chova ou faça sol. Significa aconteça o que acontecer, mesmo quando estiver envelhecendo ou quando for adolescentezinho, se estiver cheio de saúde ou estiver adoentado, se for, se tiver uma vida cheia de planos, de projetos, que não se alinham ainda com sua prioridade, ele diz,
seja sempre abundante na obra do Senhor, ou seja, todo dia cumpra o propósito de Deus, com foco, estratégia e paixão. Algumas pessoas falam para mim assim: é por isso que eu não gosto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, eu sei, é aquele zangadão. O apóstolo Paulo, eu sei, é aquele radical, não deixa nem mulher falar na igreja, não manda botar véu. Paulo era assim. Eu falei, eu concordo, tá certo, Paulo é assim mesmo. Eu gosto de Jesus. Você também? Eu também. Jesus é tão bonzinho, né? Jesus é tão bonzinho. Aí João 9, Jesus, o bonzinho, fala assim: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém mais pode trabalhar. Jesus, o bonzinho, disse assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eu os estou enviando. Enviando para quê? Para a colheita. Como cordeiros para lobos. Não leve nem bolsa, nem saco de viagem, nem sandália. Olha que grosseria. O nosso Jesus bonzinho fala: não saúde ninguém pelo caminho. Ele está pregando ou apregoando crente mal educado, que não cumprimenta as pessoas? Não, ele está dizendo: não se distraia, não perca o foco, porque muita gente vai falar: vamos comer e beber, vamos dar uma paradinha. E ele diz: não perca seu foco. Isso é Jesus. É Jesus. Em João 15 ele diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, muito fruto, não poucos frutos. Jesus ou Paulo? É os dois estão pegando pesado. Por quê, irmãos? Porque nós temos um chamado. Outro dia, preparando para pregar, lendo, estudando, eu li num dos livros do Bill Hybels o comentário do Dallas Willard, um grande pregador, escritor, que escreveu o livro A Conspiração Divina. E perguntaram para esse homem, Dallas Willard, perguntaram assim: o que te deixa mais para baixo? Hoje na igreja atual, na igreja de hoje, o que te deixa mais para baixo? Eu tenho certeza que isso não é com a Convenção Batista Capixaba, tenho certeza, mas com o Dallas Willard ele está vendo isso. Perguntaram: o que te deixa mais desanimado com a igreja? E ele disse assim: ver que os seguidores de Cristo exigem tantos incentivos e adulação para fazer a obra de Deus. Ver pastores tendo que suplicar para que as pessoas compareçam numa reunião, implorar para que eles realizem seus ministérios, usem seus dons, e insistir para que os crentes leiam a Bíblia, orem um pouquinho, ou deem seus dízimos. Dallas Willard diz assim: não deveria ser assim. A motivação de um seguidor de Cristo deveria vir de dentro. Por favor, você está me ouvindo, mas não está deixando a palavra entrar lá dentro. Deixa essa palavra entrar lá dentro. Qual é a sua motivação lá dentro do seu coração? Meus irmãos, nós estamos falando de uma convenção batista de um estado. Nós estamos falando de milhares de crentes colocados em posições estratégicas. E nós estamos falando de uma maioria de crentes que não tem levantado um dedo pela obra do Senhor. Nós estamos falando de uma convenção que 10% carrega o piano e 90% observa. Nós estamos falando de uma maioria que fica esperando adulação e que pastor tem que implorar para o crente ir num culto domingo. Meus irmãos, há um chamado urgente para nós. Nós precisamos de um avivamento de vida. Nós precisamos de um avivamento espiritual. Nós precisamos de uma mudança radical nas nossas agendas. Meu irmão, eu sei como os crentes vivem, porque eu sou pastor de uma igreja de milhares de membros. E a agenda e o estilo de vida dos meus membros não é muito diferente dos não crentes que moram ao lado deles. Eles estão comendo, bebendo, ajuntando.
Talvez se eu perguntar para muitos membros da minha igreja, ele vai dizer: o alvo da minha vida é comprar uma BMW. Tem gente na minha igreja que diz assim: mas pastor, eu nem fui na Disney ainda. Tem gente que diz: pastor, minha prioridade é juntar dinheiro para conhecer Paris. Irmãos, como eu falei, tem muita coisa boa para a gente fazer na nossa vida, mas tem uma coisa que é prioridade: é a obra do Senhor. Quem vive conforme o 1 Coríntios 15, que sabe que o Senhor vai chamá-lo daqui a pouco, não precisa do estímulo, nem de súplica, nem de gente implorar para servir o Senhor. Ele está preparando um grande relatório. Ele está preparando um relatório. Meu irmão, todo crente deveria acordar de manhã cedo e dizer: hoje será um dia de abundância. Eu serei abundante e firme na obra do meu Senhor. É nisso que eu vou gastar o melhor da minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui a gente não entende, mas na hora que eu morrer, no instante logo depois da minha morte, quando eu abrir os olhos e ver a realidade espiritual, quando eu comparecer diante de Deus, cada um de nós vai compreender, sabe, que valeu a pena servir ao Senhor. Eu falo na minha igreja, irmãos, que os membros da minha igreja deviam me dar toda semana uma caixa de Ferrero Rocher. É o meu bombom preferido, pelo fato de eu cobrar deles envolver-se na obra de Deus. Por quê? Eles falam assim: mas pastor, eu estou cansado, minha agenda está lotada, você está arrancando minha pele. E eu falo assim: continua, porque a hora que você for embora, você vai ver como valeu a pena. Como valeu a pena. E eu tenho certeza que o pastor que colocar sua igreja na obra, sua igreja vai bater palma, vai entregar placa para ele lá no céu, dizendo: ufa, ainda bem que você exigiu da gente isso. Ainda bem, porque senão eu estava lascado. Desculpa essa palavra, lá lascado em Minas é uma palavra normal, bacana. Eu fui num lugar aí que eles falaram que era palavrão, mas lá significa assim: eu estou frito, eu estou perdido, eu estou em maus lençóis. Desculpe, não é? Isso é uma palavra feia. Alguns anos atrás, irmãos, eu me choquei com essa verdade. Eu falei assim: o que eu estou fazendo com a minha igreja? Eu estou mantendo a minha igreja? Ou eu estou mostrando a verdade para eles da avaliação de Deus após a morte? Isso mexeu profundamente comigo. Eu falei: eu preciso botar a minha igreja para fazer a obra de Deus. Eu comecei a pensar: qual é a obra de Deus? Eu sei que tem muitas coisas para eu fazer. Tocar é uma maravilha, construir, iluminar, projetar, é uma maravilha, muitas coisas assim, decorar. Mas essa é a obra de Deus? Esse é o foco do cristianismo? Jesus disse: eu vim para buscar e salvar o perdido. Ele disse: e vocês agora vão e façam discípulos. E eu descobri que por anos, que a minha igreja tem 55 anos, a igreja está trocando de departamento, botando flor, construindo, tocando, ensaiando no coral, mas não está fazendo a obra de Deus, não está fazendo discípulos. Então por isso eu falei: como nós vamos fazer com que toda igreja se envolva em fazer discípulo? Eu falei: nós precisamos fazer com que todos sejam evangelistas, todos sejam discipuladores, todos edifiquem, todos tenham relacionamentos, todos entrem no coração da obra de uma igreja. Foi por isso que nós começamos com os pequenos grupos ou as células. Nós temos mais de 2.000 grupos hoje. 2.000 significa que lá tem 2.000 líderes, significa que lá tem 2.000 líderes em treinamento, significa que lá tem 2.000 anfitriões, significa então que tem milhares de pessoas trabalhando o quê? Ganhar vidas para Jesus. E nós então, porque focamos e dissemos: você tem que fazer a obra de Deus, a igreja se despertou, a igreja começou a ficar mais abundante, a igreja começou a se comprometer mais.
Meu irmão, você acha que eu sou um pastor maldoso, cruel? Mas pastor, assim os seus membros da sua igreja não vão conseguir fazer um doutorado? Assim o pessoal da sua igreja não vai arrumar a casa? Assim o pessoal da sua igreja não vai saber fritar um ovo? Porque é obra de Deus, os casamentos vão ser ruins, vai lá ver. São maravilhosos, porque nós fomos feitos para fazer a obra de Deus. Deus abençoa quando a nossa igreja se envolve na obra do Senhor mesmo. Mas sabe o que esse versículo mais ainda me motiva? Ele diz: portanto, meus amados irmãos, fiquem firmes e inabaláveis. Não cai nessa conversa aí de comer e beber, não. Sejam sempre abundantes na obra do Senhor, sempre abundantes, ganhando almas, discipulando, avançando o evangelho. Amém. E o que ele termina dizendo? Sabendo que no Senhor a sua obra não é vã, inútil. O que significa isso? Obviamente, irmão, Paulo está dizendo: haverá uma grande recompensa. Haverá uma recompensa. Todo esforço que eu faço para levar adiante os propósitos de Deus no mundo serão recompensados. Nunca será esquecido. Não importa se o que eu fiz foi grande ou pequeno, visível ou ninguém viu, Deus vê, aprecia e anota. O que eu faço, Deus está vendo. Pode ser um telefonema, uma visita no hospital, um convite, tudo fica registrado no livro de Deus, e ele diz: eu recompensarei. Nesses 100 anos de convenção, eu fico imaginando quanta gente acumulou galardão nesses anos, mas eu fico imaginando também quanta gente perdeu a oportunidade. E a minha pergunta e a minha questão é: e agora para frente? E agora para frente? Sabe o que Deus está dizendo para nós e para mim e para você? Se você entrar, se você colocar a sua igreja nessa corrida de Deus, a obra de Deus na terra, e se você se esforçar muito, sempre abundante, Deus dará a você uma coroa imperecível, eterna, uma recompensa que não murcha. Sabe que quando o pôr do sol vier, não acaba, mas dura para sempre. Eu tenho mais uma pergunta para fazer. Eu sei que você está correndo, eu sei que a sua vida, igual a minha, é uma correria, mas a minha pergunta é: você está na correria certa? Nós podemos estar correndo feito doidos, exaustos, e correndo a corrida errada. Nós podemos estar perdendo o rumo. Será que eu estou correndo uma corrida aos olhos de Deus inútil? Será que a disputa que eu estou nela é a disputa do mundo? Ao final eu vou ganhar fama, prazer e riqueza do mundo. Aquilo que vai queimar, derreter, desaparecer. É por isso que eu estou dando a minha vida. Sabe, Convenção Batista Capixaba, essa é a pergunta que eu comecei a fazer na minha igreja. Será que eu estou colocando o meu povo na corrida certa? Eu estou deixando eles assentados no banco? Será que o meu pessoal nem está correndo? Eles estão só na arquibancada vendo alguns correrem? Paulo disse: corram, de tal maneira que alcancem o prêmio. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós estamos agora em época de Olimpíada, e ele está dizendo: o atleta em tudo se domina para ganhar uma medalha de ouro, e nós, que vamos receber uma incomparável, inimaginável recompensa. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou na mente do homem o que Deus está preparando para aqueles que o amam, que o servem. Irmão, se Deus faz um mundo lindo como esse, com uma costa verde como essa, se Deus faz algo desse jeito para nós, para o nosso deleite, para nós e para os maus,
O que Ele não está preparando naquilo que é chamado o novo céu e a nova terra? É onde nós vamos morar, é real. Ele está preparando isso para quem? Para aqueles que ficaram firmes e inabaláveis e foram sempre abundantes na obra do Senhor. Ah, irmãos, eu trago em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não como quem é um teórico, mas quem tem dado a última gota e cada gota da sua energia, da sua vida. Eu quero desafiar vocês na virada desses 100 anos. Eu duvido que tem mais 100 pela frente, mas se seja 1, 2 ou 3, 10 ou 20, mas nos anos que te sobrarem de vida, a levantar seus olhos. Jesus diz: levantem os olhos e vejam, os campos estão brancos. Levanta mais um pouquinho, você verá, tem um troféu te esperando lá, uma recompensa gloriosa. Tem um Deus dizendo: vai, vai. Tem os heróis da fé dizendo: vão, irmão. Não cai na conversa, não para bater papo, não se distraia. Para que você precisa disso? Eu não faço meus membros da minha igreja pararem de namorar, de fazer amor, de criar filho, de viajar, de fazer ginástica. Não. Eu só falo para eles não ver televisão. Eu só falo para eles jogarem fora o lixo da vida. E a nossa vida carrega lixo. É uma quinquilharada que o mundo diz que a gente precisa. Nós não precisamos nada disso. E isso está roubando a nossa unção, a nossa santidade. Está roubando nossa dedicação. A gente fala que não tem tempo para servir ao Senhor. É mentira. É porque nós estamos parando em outros interesses. É tempo da gente levantar. É tempo da gente trabalhar e servir ao Senhor. Por quê? Porque temos um fruto. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: não chegue ao fim da sua vida, a única vida que você viverá aqui na terra, para descobrir lá depois que foi tudo em vão e que você se esforçou naquilo que não tinha o menor valor aos olhos de Deus. Esta obra desta igreja tem valor. O Brasil está passando por uma das suas maiores crises. O Brasil está esperando que alguém levante dizendo alguma coisa. É a hora da igreja. A tribulação que vem sobre o Brasil é como Deus passando um arado no chão que estava duro e amolecendo o coração do brasileiro. Nós nunca tivemos tantas conversões, nunca. Eu estava no meu gabinete agora outro dia, quando a atendente lá de baixo, lá do andar de baixo, no hall de entrada do nosso prédio, liga lá para cima e fala: pastor, o senhor pode descer aqui? Eu falei: agora não, por favor, o senhor pode descer aqui? Quando eu cheguei num hall grande que nós temos, tinha dezenas de estudantes, o mesmo uniforme de uma escola pública que tem a 5 quarteirões da nossa igreja. Eu falei: o que esse pessoal está fazendo aqui 10h30 da manhã? Uma moça mais assanhadinha, mais assim, líder, mocinha, 16 anos, ela falou assim: você é o pastor aqui? Eu falei: sou. Pastor, deixa eu te explicar, nós somos 50 alunos da escola, nós estávamos no recreio agora, no recreio, e sabe o que nós estávamos conversando? Que a nossa vida está uma, e falou um palavrão. A nossa vida está uma, e sabe o que eu falei para as meninas? Gente, por que a gente não vai lá na igreja e pergunta para eles se eles não têm alguma coisa para ajudar a gente? Pastor, nós viemos aqui, sabe para quê, pastor? Nós queremos converter. Você já viu isso, irmão? Eu vi, meus olhos. Brasileirinha de 16 anos foi lá falar: pastor, você pode converter a gente? Mas nós não temos tempo para ver isso, né, gente? Porque nós estamos na corrida errada, né? Nós estamos fazendo a nossa vida e nós temos só o restinho. E nós achamos que ir no culto de domingo, assistir uma escola dominical e ir num culto, nós dizemos que a gente é um bom crente. E a gente dá o dízimo. E a gente diz que porque está presente a gente é bom crente. Irmão, não tem na Bíblia nada que fala que um crente tem que estar presente num culto. A Bíblia fala que nós temos é que ir fora das 4 paredes
e anunciar o Evangelho, a tempo e fora de tempo, faça chuva ou faça sol. E Deus está dizendo: faça isso, porque é isso que eu vou te cobrar quando sua vida terminar. Quando você chegar, eu quero ver quantos você levou para Jesus. Irmãos, se nós nos mantivermos focados, correndo a corrida que importa, um dia, num piscar de olhos, quando nós comparecermos diante de Deus, nós vamos receber das mãos de Jesus uma coroa que não tem ideia. Você viu a alegria pura, simples da Vanessa? Recebeu do Diego um chaveiro. Um chaveiro. Na nossa multiplicação agora, 3 semanas atrás, nós demos para cada líder de célula um chaveiro. E o chaveiro lindão, pena que o meu não está aqui. Ele é um escrito assim, inabalável. Nós estamos dizendo e dando um chaveiro para os nossos líderes, dizendo: você é inabalável, você não vai parar a obra. E ele diz: pastor, eu não vou parar. E você vai dar seu melhor. Eu vou dar o meu melhor, pastor. E nós damos para ele. A Vanessa ganhou aqui agora. Vanessa não, Andressa. Desculpa, gente. Andressa. Ela ganhou um chaveiro. Ela ficou toda feliz. Já imaginou de um dia que essa moça, ela vai receber das mãos de Jesus uma coroa? Como é coroa no céu? A gente pensa que coroa do céu é igual a coroa da terra. Essa coroa tem uma glória, irmãos. Tem uma Shekinah nela que nós não temos ideia do que seja. Você vai ganhar? Pastor, seus membros estão preparados para ganhar? Eu estou tentando fazer os meus ganharem. Eu estou tentando de toda maneira fazer a minha igreja. E nós saímos nos últimos 15 anos. Depois de 40 anos com 300 membros na média, nós fomos para milhares. Eu não preciso falar quantos. Mas nós temos 2.000 células. Nós temos muitas igrejas. Sabe por que a gente cresce, irmão? Porque a gente ensina, porque a gente desafia, e porque a gente não tem medo de arrancar a pele das pessoas para trabalhar o Senhor, porque lá na eternidade elas vão nos abraçar e dizer: obrigado, meu pastor, você não me deixou ficar parado. Eu termino dizendo para você: a obra que Ele nos manda fazer é muito conhecida. Pastor, o que é para eu fazer? Eu não sei a vontade de Deus na minha vida. Sabe sim, Senhor. Porque a palavra diz: mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Seu trabalho é ser cheio do Espírito Santo, é buscar o poder do Espírito Santo, é se render ao Espírito Santo e ser testemunha dele, onde você for, até os confins da terra. Esse é o seu trabalho. O seu trabalho é ir e fazer discípulos. Esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho que o Senhor está dizendo para nós. O trabalho de cada pastor aqui, conforme Colossenses 1, capítulo 29, diz: advertir e ensinar a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Haverá um dia em que nós teremos que apresentar nossos membros também. Convenção Batista, um dia, sua presidência, seus diretores terão que apresentar os desafios que fizeram. Cada pastor terá que dizer: está aqui minha igreja. Minha igreja não foi um parque de diversões, minha igreja foi uma família, minha igreja foi um exército, minha igreja foi um grupo de colheitadeiros. Minha igreja trabalhou na obra do Senhor. Minha igreja se consagrou ao Senhor. Então eu concluo dizendo: primeiro, nossos melhores esforços e recursos devem ser aplicados na obra do Senhor. Nós somos dizimistas? Nós somos ofertantes? Nós damos o dízimo do nosso tempo em oração para Deus? Eu dou só dízimo de dinheiro? Eu dou dízimo de oração também? Eu oro um tempo expressivo para o Senhor? Segundo, a motivação nossa deve ser interna, voluntária.
E não devemos deixar que os valores da sociedade materialista nos desviem ou nos abalem. Não podemos. Terceiro, se mantivermos o foco, seremos ricamente recompensados na eternidade. Quando compareceremos diante de Deus, receberemos uma coroa imperecível. Quarto, não precisamos ter medo de não sermos capazes, porque a capacitação vem de Deus. E o poder é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Não devemos nos distrair, alegando que não conhecemos qual obra eu deveria realizar. Somos chamados para fazer discípulos. Eu pergunto a todos: o que o McDonald's faz tão bem? Nessa hora, hein? O que o McDonald's faz? Vestido de noiva? Não. O que o McDonald's faz? Feijoada? Não. Bicicleta? Não. O McDonald's faz, e nós sabemos muito bem o que ele faz: hambúrguer. Toyota, o que a Toyota faz? Nós sabemos muito bem: calça jeans, sapato, carro, caminhão, trator. Nós sabemos o que a Toyota faz. Nós sabemos muito bem o que a Apple faz, e faz muito bem. Ou a Samsung, nós sabemos. Todo mundo levanta a mão e diz: eu sei. Mas quando eu vou nas igrejas e pergunto: e a igreja, o que a igreja faz? Louvor e adoração, cuida dos casais, tudo isso ela faz, é claro. Mas para quê? Por que os casamentos têm que ser bons e saudáveis? Para quê? Por que as nossas crianças têm que ser as mais felizes? Por quê? Por que o nosso louvor tem que atrair a presença de Deus? O fim é o louvor. Nosso ministério, a igreja, constrói prédios. Nós somos uma construtora de prédios. Nós somos uma empreendedora de imóveis. Porque parece que a igreja faz isso. McDonald's faz hambúrguer, Toyota faz carro, Apple faz celular, igreja faz discípulo. Igreja faz discípulo, crente faz outro crente. A Apple fez esse celular, está aqui na minha mão. Me mostra o discípulo que você fez. Eu queria lançar esse desafio para vocês. Que no próximo ano, cada membro da Convenção Batista Capixaba, de um ano agora, julho de 2016 a julho de 2017, cada membro da convenção, quantos são? 80 mil? 80 mil crentes. Quantos crentes novos 80 mil poderiam ganhar? Ah, pastor, se a gente ganhar uns 10 mil, tá bom. Não, eu não exagero assim não, irmão, eu só quero um. Nós só queremos, daqui a um ano, que a gente ganhe um crente. Mas cada um dos 80 mil vai ganhar um. É o mínimo, irmãos. E se neste ano nós ganharmos um para Jesus, cada crente fizer um, eu mais um, no ano que vem a Convenção Batista tem 160 mil. É ganhar um durante 365 dias, uma pessoa para Jesus. No próximo ano, cada crente da Convenção Batista ganha um para Jesus. Nós vamos para 320 mil. Não vai precisar de mais do que um par de anos para ganhar o estado inteiro para Jesus. Nós somos no Brasil 25% de crentes evangélicos nesse país. De cada 4 brasileiros, um é crente. Significa que se eu ganhar 1, 2, 3, um por ano, 365 dias para ganhar minha colega de trabalho, fazendo um bolo para ela todo dia, tratando ela com amor, orando por ela todo dia, essa amiga não vai converter com aquele seu cafezinho, com aquele chá?
com o seu pequeno grupo, com o seu coral, com a sua igreja, claro que vai. Mas a gente não pensa nisso, sabe por quê? Porque nós estamos correndo a corrida errada. Nós não somos sempre abundantes na obra. Em 3 anos, os crentes do Brasil podem ganhar o Brasil inteiro para Jesus. Esse país pode parar de matar a gente igual está matando. Um dia nós vimos chocados que a polícia militar do estado de São Paulo massacrou um carandiru, 115 mortos, um banho de sangue. O mundo inteiro arrepiou, falando: o Brasil é louco. Hoje, todos os dias, hoje, dia 14, um carandiru foi massacrado no Brasil. Todos os dias, 115 mil brasileiros são assassinados a tiro no Brasil. Amanhã mais um carandiru, e ninguém fala mais. Acostumamos. Nós acostumamos. E a igreja só precisa ganhar 3 para Jesus. Se você ganhar 3 pessoas para Cristo, 3, você cumpre a sua tarefa inteira e uma coroa está te esperando. Esse é o meu desafio. Meu desafio para nós, irmãos, depois de completarmos, e eu falo nós porque eu sou da sua igreja também. Meu desafio, querido, em nome de Jesus, é para o crescimento, é para a compaixão com o perdido, é para nós continuarmos completando a obra que Deus confiou para nós. Você pode ficar de pé, por favor? Será que a banda poderia vir aqui? Rafael, você lembra que eu te chamei a primeira vez lá na Central, porque eu peguei o CD desse pessoal e eu furei o CD dele. Eu furei de tanto ouvir a música do primeiro, Aos Seus Pés, e a música era Mais de Ti. Vocês ainda sabem tocar? Essa deve ter sido uma das primeiras músicas, e essa música tocou muito ao meu coração, porque eu tinha alguma coisa dentro de mim, eu não sabia o que eu queria. Sabe o que eu queria naquela época? Eu queria mais de Deus. E um avivamento veio sobre a minha vida, uma compaixão pelo perdido tão grande. E quando esse mover do Espírito veio sobre a minha vida, irmão, Deus começou a me gerar compaixão pelo perdido. Eu sou pastor de uma igreja muito grande, mas toda terça-feira, às 8 da noite, eu estou na minha casa com uma célula de homens. Há 15 anos eu sou líder de célula. Há 15 anos. Há 8 anos atrás, converteu um jovem com um revólver aqui. 8 anos atrás, hoje ele é um pastor da minha igreja, ele tem 300 células. Ele converteu na minha célula, adúltero, violento, armado. Hoje ele é um pastor. Converteu na minha célula um jovem que está pregando hoje na igreja do Pascoal Piragini, lá em Curitiba, chama Léo. Ele era traficante, ele chorava e dizia: pastor, eu droguei tanto menino, eu dei de graça droga para tanto menino, eu devo ter feito mais de 1000 viciados em Belo Horizonte, Deus nunca vai me perdoar. Eu falei assim: vai sim. Se você levou 1000 para droga, você vai ter que levar 10.000 para o céu. Ele está chegando perto, porque ele já tem mais de 4.000 jovens com ele. Ele é um louco pregador do evangelho, é pastor também. Sabe, querido, eu sou pastor, eu tenho muita coisa para fazer, mas eu sei a obra que Deus me chamou para fazer: discípulos. E as pessoas que eu ganho para Jesus, eu quero que sejam pastores também, no mínimo líder de um pequeno grupo. E eu quero chamar você, eu não estou fazendo apologia de modelo ministerial nenhum. Eu digo para você, célula não é a solução, não é método nenhum que vai funcionar. Igreja com propósito é uma maravilha, rede ministerial é fantástica, igreja multiplicadora é espetacular, qualquer coisa, mas tem que ser focado. O que faz diferença não é o método, é a unção. Não é o método, é a atitude. Pode ser o método que for, se alguém falar não quero, acabou, morreu. Mas é quando uma igreja abraça a sua liderança, uma estratégia, se joga nela.
Mas nós não podemos fazer isso sem poder. E eu quero terminar dizendo para você cantar comigo essa música. A música é muito fácil. Ela diz apenas isso: mais de ti. Esta é a oração mais poderosa e perigosa que uma igreja pode fazer. É quando uma igreja pede mais de ti. Quando mais de Deus vier sobre nós, eu não tenho dúvida que mais nós vamos fazer por Ele também. Então, por favor, querido, aprenda essa música, cantar uma vez, e depois comece a orar. Comece a orar, e eu vou terminar com uma oração por você, se o Diego me permite, ou o Márcio. Só uma oração. Mais de ti, mais de ti, eu quero mais de ti, mais de ti, mais de ti, eu quero mais de ti, mais do teu amor, mais do teu favor, mais da tua graça. Eu quero mais de ti. Você já aprendeu? Levante as suas mãos para o Senhor. Levante-se abrindo para Deus, para um tempo novo, para um recomeço, para mais 100 anos, talvez 100 anos em um. Peça mais do Senhor. Peça mais, clame por mais amor, mais poder, mais graça. Mais de ti, eu quero mais de ti, mais de ti, mais de ti, eu quero mais de ti. Mais do teu amor, mais do teu favor, mais da tua graça. Eu quero mais de ti, mais do teu amor, mais do teu favor, mais da tua graça. Eu quero mais de ti. Esta linda canção está no CD, aos teus pés. É isso? É? Como é que chama o seu CD? Chamar a atenção. O primeiro. Para chamar Para a chamar a atenção. sua atenção, desculpa. Para chamar a sua atenção, mais de ti. Fica com sua mão levantada e vamos orar. Pai querido, mais amor, Senhor. Mais do teu favor. Mais poder. Mais compaixão. Mais graça sobre nós. Derrama do óleo, da compaixão, mais do teu coração em nosso coração. Faz poder para a tua igreja, para cumprirmos a obra que o Senhor nos confiou. Pai, abençoe cada igreja da convenção, em todo esse estado tão amado, Senhor, nas montanhas, nas praias. Ó Deus,
na diversidade tão grande desse estado, Pai, com tantos imigrantes, com uma raça tão misturada, um povo tão diferente e lindo, Pai, que em todo o Espírito Santo um fogo de avivamento se levante, especialmente em nossas igrejas, Pai. Anima e encoraja cada pastor. Eu peço mais sobre cada igreja, sobre cada membro da igreja, mais obediência, mais santidade, mais consagração. Eu oro pela juventude batista do Espírito Santo. Eu peço, Pai, que esses jovens se voltem para o Senhor de todo o coração. Pai amado, abre os olhos, Pai, para eles voltarem para a corrida de Cristo. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa a liderança. Motiva, encoraja, dá poder. Essa é a minha oração, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero muito agradecer, pedir perdão da demora, né? É que a gente quase não vem aqui, né? E aí a gente abusa, desculpe. Eu quero convidar você, pastor. Se você é pastor, no mês de novembro, 22 a 25, 22, 23, 24, lá em Belo Horizonte, no nosso prédio, nós vamos ter um encontro que nós chamamos para que todos te louvem, aliança, por um Brasil missionário. Nós estamos fazendo um encontro de pastor em Belo Horizonte, para despertar os pastores e a igreja para a obra missionária, para levantarmos 2.000 missionários. E eu queria convidar você, está ali uma divulgação que eu coloquei, vai estar o Jeremias, o Hernandes, o Estevão Fernandes, o Russell Shedd, o Reinaldo Lidório. Esses aqui, olha, tem da China, né? Aquele da China ali é uma loucura, milhões de membros. Do Nepal. E nós queremos levantar os jovens brasileiros para a missão. Estamos arrumando recursos locais. Só na Alemanha nós temos 100 vagas na Convenção Batista para jovens brasileiros trabalharem lá. Nós queremos fazer um levante de pessoas para fazer esta obra. Se você puder vir nesses dias, vai ser muito bem recebido em Belo Horizonte. Pastor, é para você?